Bom, vamos falar sobre progressão geométrica, né, como foi comentado. Então vamos lá, vamos começar por algumas definições. Vamos observar aqui essas três sequências, né? Então a primeira sequência a gente tem que o primeiro termo é 1, o segundo é 3, o terceiro é 9 e o quarto é 27. A primeira definição das progressões, tanto progressão geométrica quanto progressão aritmética, a primeira definição, que eu acho que é uma das mais importantes, é a razão. Eu gosto de falar sobre razão de afastamento. E nas progressões geométricas, para medir a razão de afastamento, e ela tem uma simbologia, é o Q, que vem de números fracionários, eu sempre tomo o termo posterior dividido pelo termo anterior. Então, lá na sequência 1, segundo termo, 3, primeiro termo, 1. Ou seja, a minha razão de afastamento entre o primeiro e o segundo termo, 3. Essa sequência 1 ela só é caracterizada como PG se essa razão de afastamento entre o primeiro e o segundo se mantiver entre o segundo e o terceiro, se mantiver entre o terceiro e o quarto e daí por diante. Se a gente observar, isso realmente acontece, porque se eu pegar o terceiro termo, que é 9, dividir pelo segundo termo, que é 3, a razão continua sendo 3. Se eu pegar o quarto termo, que é 27, dividir pelo terceiro termo, que é 9, a razão continua sendo 3. Isso caracteriza para mim uma PG. Ok? E além de caracterizar uma PG, já deixa eu comentar algumas coisas. Quando a razão é positiva, né, e maior do que 1, né, lógico, né, todo número maior do que 1 é positivo, essa PG é dita uma PG crescente. Então, os seus termos vão sempre ficar maiores. Então, 1, 3, 9, 27, 81, 243 e por aí vai. Ok. Além disso, eu gostaria de chamar a atenção para o reticências, ou as reticências que estão no final dessa progressão. Isso indica de que essa PG é uma PG infinita, ou seja, o número de termos dessa PG é infinito. Eu não vou parar nunca de contar nessa PG, ok? Isso já é diferente em relação à segunda. Veja que na segunda eu não tenho reticências nem na terceira. Agora, se a gente for calcular a razão da segunda, observando que a razão é sempre o termo posterior dividido pelo termo anterior. Ora, 512 dividido por 1024, isso dá meio. Da mesma forma que se eu dividir 256 por 512, isso vai dar meio. Se eu dividir 128 por 256, isso dá meio. Ou seja, a minha razão nesse caso é 0,5 ou 1 sobre 2. Isso caracteriza um APG decrescente. Pode ver que os termos posteriores vão sempre sendo menores do que os termos anteriores. Agora, observa a terceira sequência. A terceira sequência ela é estranha, né? Se eu dividir menos 1 por 5, eu vou obter menos 0,2. Ok? Então, se eu dividir menos 1 por 5, eu vou obter menos 0,2. Se eu dividir 0,2 por 1, por menos 1, eu vou obter menos 0,2. Ou seja, a razão dessa PG não é positiva. Ela é uma razão negativa, menos 0,2. Isso nos dá uma PG, pessoal, alternada. Você pode ver, uma hora o termo é positivo, outra hora o termo é negativo. Então aí, ó, 5, menos 1, 0,2, menos 0,04 e por aí vai. Ok? Então, nós temos aí uma PG que é alternada. Os termos são positivos e negativos a cada momento. Muita gente se confunde como calcular a razão nesse tipo de progressão, né? A progressão dita alternada. Então, ó, deixa eu fazer o cálculo para a sequência 3, só para a gente não se confundir e conseguir ir adiante. Então, vamos lá. Vou fazer esse cálculo aqui em azul, só para chamar a atenção da sequência 3. Então, ó, vou pegar o termo posterior e dividir por 5. Isso aqui dá menos 0,2. Ok? Se eu pegar o terceiro termo, 0,2, dividir pelo segundo,
que é menos 1, também vai dar menos 0,2. Olha, a PG ela é com razão negativa. Isso é que caracteriza uma PG alternada. Ok? Isso para não ficar dúvida. Vamos em frente. Aqui eu peguei lá aquela primeira sequência e estou colocando aqui para a gente ver uma outra coisa muito interessante da PG, que é chamado termo geral. Ó, pessoal, da mesma forma que a PA, a PG tem os seus termos colocados como uma simbologia de uma letra e um índice. Então, o primeiro termo, O1, aqui no caso da gente, é 1. O segundo termo, 3. O terceiro termo, 9. O quarto termo, 27. Tá, e se eu quisesse o A6, por exemplo? Então, essa é a razão da gente aprender o tal do termo geral da PG. O termo geral da PG ele é dado como AN igual ao primeiro termo Q elevado a N menos 1. Ok? Então, se eu quero o A6, o que é que acontece? O N está assumindo o valor 6. Ou seja, onde tem N eu tenho que colocar 6. Então, A1 Q elevado a 6 menos 1. Então vai ficar o sexto termo é igual ao primeiro termo vezes a razão elevado a 5. Ok? Bom, a gente já calculou a razão no quadro anterior, dá 3. Então vai ficar assim, né? Sexto termo igual ao primeiro termo vezes a razão, que é 3, elevado a 5. Ora, 3 elevado a 5, vamos lá. 3 elevado ao quadrado, 9. 3 elevado ao cubo, 27. 3 elevado à quarta, 81. 3 elevado à quinta, 243. Então, 243 seria o meu sexto termo. É tanto que se a gente continuasse aqui, ó, se a gente continuasse a multiplicar por 3, então 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Ora, primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, que é exatamente o que a gente estava procurando. Então, a fórmula do termo geral ela é usada para encontrar o termo de qualquer ordem. No caso aqui, a gente efetuou para o sexto termo, ok? Bom, outra definição interessante são as somas, né? E aqui eu dividi em dois grupos, tá? A primeira soma é para uma PG finita, ou ela pode até ser infinita, desde que o que a gente queira saber é a soma de um certo número de termos dessa PG infinita. Sendo assim, o que nós vamos fazer é utilizar esta equação. Então, para uma PG finita, ou quando a gente quer somar um certo número de termos de uma PG infinita. Então, o que nós vamos fazer é multiplicar o primeiro termo, elevarmos a razão à ordem dos termos que a gente quer somar, tirar 1 dessa potência, multiplicar pelo primeiro termo, né, esse é o numerador, dividir pela razão menos 1. Agora, se nós estivermos tratando com uma PG infinita e decrescente, e a gente quiser somar todos os termos dessa PG infinita, ou seja, não é um certo número de termos, todos os termos, nós vamos usar essa segunda equação, que também é conhecida como limite da soma. Limite pelo quê? Como a PG é infinita, a gente não consegue somar todos. Então, na verdade, isso aqui é como se fosse uma estimativa da soma. Mas, pessoal, ela só vale para uma PG infinita e decrescente. Por quê? Se a PG for crescente, os termos de ordens maiores, décimo, 15º, 16º, 20º, centésimo, vão ser termos muito grandes. Quer dizer, a gente nem precisaria fazer a soma seria infinito. Então, a gente não faz a soma para uma PG infinita e crescente. A gente faz a soma para uma PG infinita e decrescente. A gente só faz a soma de uma PG infinita e crescente quando a gente quer somar um certo número de termos. E para isso a gente usa a primeira equação. Tudo bem? Então, espero ter explicado de uma forma que retire a confusão, ok? Bom,
O produto dos termos de uma PG geralmente não é muito comentado, tá? Mas eu resolvi colocar aqui no vídeo como uma curiosidade. Então, o produto é a raiz quadrada, sempre a raiz quadrada, do produto entre o primeiro termo e o termo que a gente deseja calcular o produto. Por exemplo, vamos dizer que a gente quer calcular o produto entre os 10 primeiros termos de uma PG. Então, seria o primeiro vezes o décimo, isso tudo elevado a 10, retirando a raiz quadrada. Então, imagina, elevar a 10 já é uma coisa, né, bem cansativa. É por isso que normalmente não se pede o produto, tá? Mas, se pedir, para fazer, se faz dessa forma. E as propriedades, pessoal, que a gente pode usar de diversas formas. Vamos reparar aqui uma coisa interessante numa PG, né? Essa PG a gente já discutiu, né, nos quadros passados. Então, só para a gente entender. Se a gente pegar o produto entre os termos extremos, se a gente multiplicar, né, 1 por 243, obviamente a gente vai obter 243. Agora, se a gente avançar uma casa para dentro em relação a esses extremos e multiplicar os dois números que a gente chegou, o produto também vai dar 243. Se a gente avançar mais uma casa e multiplicar os dois números, o produto também vai dar 243. Essa é uma propriedade que só existe na PG. Na PA isso seria feito com somas, tá? Então na PG é com produtos, ok? Tranquilo até aqui? Agora tem uma outra coisa que eu quero mostrar interessante também. Então deixa eu desfazer aqui para não ficar todo sujo o quadro. Olha que coisa interessante. Se eu multiplicar dois números e deixar um intermediário. Bom, se eu multiplicar esses dois números dá 9. Se eu retirar a raiz quadrada, o resultado dá exatamente o termo intermediário. Se a gente fizer isso várias vezes, por exemplo, se eu pegar agora o 3 com o 27, o produto dá 81. Se eu retirar a raiz quadrada, dá 9. Então, a gente extrapola um pouco para dizer o seguinte, que se eu pegar o AN mais 2 vezes o AN e retirar a raiz quadrada, isso vai dar o AN mais 1, ó, traduzindo em números. Se eu pegar o terceiro termo, 9, multiplicar pelo primeiro termo, 1, retirar a raiz quadrada, vai dar o A2, que é 3. Sacaram? Então, lembre que os índices têm a ver com posição dos números, ok? Pessoal, esse primeiro vídeo é mais para a gente deixar para vocês claro o que se trata de teoria para dar base para PG, tá? No próximo vídeo a gente vai fazer algumas questões, vamos resolver algumas questões para dar luz a isso aqui que a gente acabou de discutir. Valeu? Um abraço.